Bom dia, terceiro médio, tudo bem com vocês? Essa videoaula, gente, faz parte daquela série que eu falei para vocês, que são 3 vídeos que falam sobre a primeira geração modernista. Então, nós iniciamos no primeiro vídeo falando da introdução, né, as características dessa primeira geração. O segundo vídeo foi sobre Oswald de Andrade. E esse vídeo vai falar sobre Mário de Andrade, né? É o vídeo aí de encerramento dessa primeira fase modernista. Então, sobre o Mário de Andrade, nós podemos falar que primeiramente, foi um dentre outros, né? Que exerceram uma liderança muito grande na execução da Semana de Arte Moderna de 22. Né? Então, também foi um dos precursores aí da Semana de Arte Moderna. E como característica, a gente pode citar aquilo que a gente citou com o Oswald de Andrade, como também os autores que são dessa geração. Ele buscava uma estética artística genuinamente nacional, genuinamente brasileira. Né? Para explicar melhor as características desse autor, eu vou me basear em 2 obras que são suas 2 obras principais, que seria a Pauliceia Desvairada e Macunaíma. Então, sobre Pauliceia Desvairada, nós podemos falar que foi uma ruptura muito grande na estética literária vista até então. Logo no prefácio do livro, ele fala que na verdade chama-se Prefácio Interessantíssimo. Ele fala de como ele escreve sua poesia, né? Então ele faz uma fórmula do que seria o correto da poesia, né? Então como se deveria escrever poesia, como ele escreve a poesia, que seria arte mais lirismo é igual a poesia, tá? Então, com arte e poesia, juntando esses 2 conceitos, nós conseguimos formar a poesia, tá? Então, segundo Mário de Andrade, era dessa forma, né? Por que isso é tão importante? Porque o Mário de Andrade, ele revolucionou muito a estética da escrita da poesia naquele momento, né? Então ele rompeu padrões, né, de escrita de poesia. Isso porque a gente consegue notar na obra dele uma influência muito grande do futurismo. Nós até falamos de futurismo quando falamos de vanguardas europeias. Então, o que a gente consegue mais perceber do futurismo na obra de Mário de Andrade? Acho que, primeiramente, a ruptura com a sintaxe que havia até então. Então, tudo que a gente vê como sintaxe da forma que a gente via, então, até a própria subversão de sujeito, verbo, predicado, que a obra é escrita dessa forma, isso é subvertido. Os versos da poesia também são subvertidos, então existe uma desordem, né? Acho que a palavra de ordem assim da poesia de Mário de Andrade é a desordem, então ele ele rompe com a ordem clássica da sintaxe. Outra característica que é muito importante dele também, ele faz imagens através de associações, né? Então dentro da sua obra, ele constrói imagens associando a outras ideias, né? Então isso é bastante importante na obra dele também, tá? Na verdade, antes das ideias vem o som, então existe uma característica também dele que seria a ordenação sonora. Então ele dá muita importância para a sonoridade das palavras na poesia, tá? Isso é uma outra característica importante aí do Mário de Andrade. E, como eu falei para vocês, é uma poesia muito pautada em contrastes, né? Devido até essa desordenação que ele faz. Então, evidenciam-se os contrastes, né? E o tema principal aí dessa obra, né, Pauliceia Desvairada, é uma ode a São Paulo. Ele fala de todo o amor que ele tem pela cidade de São Paulo, tá ok? A segunda obra, né, que também é de suma importância na literatura brasileira e pauta bastante também as características de Mário de Andrade, seria Macunaíma. Macunaíma seria o anti-herói,
né? Então, até então nós vimos heróis europeizados, perfeitos e que tinham uma moral perfeita, né? Homens cheios de honra. E aí a gente vê aí uma primeira obra em que o herói na verdade é um anti-herói, né? Então ele é um herói, conhecido como herói sem nenhum caráter, né? Então, e na verdade o Mário de Andrade com o Macunaíma, ele faz uma alusão a toda a miscigenação que existiu no Brasil, né? Então ele fala da miscigenação do negro com o branco com o índio, né? E toda essa mistura é sintetizada no personagem Macunaíma, tá? Outra parte importante que a gente tem que falar, para que fica bem evidente essa nova noção de estética que ele tem, o livro ele não tem uma sequência temporal, ele não tem começo, meio e fim. Tá? Então ele vai acontecendo conforme as aventuras de Macunaíma vão se apresentando. O espaço também não é definido, então o espaço cada hora é definido em um lugar, então não tem uma definição de espaço nítida. E também os elementos fantásticos, né, que aparecem na obra o tempo todo. Assim, como existe uma busca pela identidade brasileira, então esse anti-herói ele demonstra justamente a malandragem do brasileiro e esse jogo de cintura que o brasileiro tem para sobreviver. Então é bem demonstrado nessa obra aí, tá? E ele aproveita a obra também para fazer uma crítica muito forte ao país, justamente essa enveredação que nós temos pelas imposições de tudo que vem de fora, que tudo que vem do exterior, tá ok? Gente, então a gente encerra aí essa videoaula, né? Essa terceira videoaula sobre a primeira geração modernista, e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula. Beijinhos!